Fala pessoal do canal Ajuda aí, eu sou Etelinda e hoje vamos falar de elementos mecânicos padronizados. Vamos falar hoje sobre elementos mecânicos de ligação temporária, chavetas, roscas, parafusos, porcas, arruelas e pinos. As chavetas, de forma geral, elas têm a finalidade de ligar dois elementos mecânicos. Elas podem se dividir em chavetas de cunha, paralelas e de disco. As de cunha têm essa face inclinada e ainda podem se dividir em longitudinais e transversais. As longitudinais, elas são colocadas na extensão do eixo para unir, por exemplo, rodas, e elas podem ser com cabeça ou sem cabeça. E essas ainda se dividem em encaixada, meia-lua, plana, embutida e tangencial. Chavetas encaixadas são muito usadas, são muito simples, e o rasgo do eixo é sempre maior que a chaveta. Chavetas meia cana, não é necessário o rasgo no eixo, pois a própria chaveta transmite o movimento por efeito do atrito. A chaveta plana, ela é muito parecida com a que nós vimos anteriormente, mas não se abre rasgo de chaveta e é feito um rebaixo no plano. As chavetas embutidas, elas têm extremos arredondados e o rasgo é do tamanho da chaveta. As chavetas tangenciais são formadas por par de cunhas, são colocadas 120 graus umas das outras. As chavetas transversais são aplicadas em união de peças que transmitem movimentos rotativos, por exemplo. Chavetas paralelas, como o nome já diz, elas são paralelas, não têm inclinação e elas são também chamadas de lingueta. Aqui nós podemos ver que elas podem ser com as pontas das extremidades arredondadas ou não, e pode até mesmo ter parafusos para fixar na chaveta. Chaveta de disco, também chamada de meia-lua ou do tipo Woodruff, ela é muito empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem. Pinos e cavilhas. Os pinos e cavilhas têm a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquina. Podemos ver aí os dois pinos e as cavilhas, vamos ver a diferença entre eles. Seria o pino, tipo de cavilha ou vice-versa? Bom, eles podem se diferenciar desse jeito, pela utilização, forma, tolerâncias de medida, acabamento superficial, material e tratamento térmico. Os pinos, eles unem peças articuladas, ou seja, eles permitem um certo movimento. Aqui nós temos alguns tipos de pinos e suas funções. Aqui nós temos a representação de alguns pinos, cônico com rosca, cilíndrico e elástico. A cavilha. A cavilha é uma peça cilíndrica, como vocês podem ver, elas têm rasgos, né, esses entalhes. E aqui podemos ver que elas não são articuladas, não permitem articulações entre as peças. Cupilho ou contrapino. Cupilho, ele é um arame de seção semicircular com um corpo cilíndrico e tem uma cabeça. E sua principal função é de travar outros elementos de máquinas, como as porcas. Pino cupilhado, ele não entra no eixo, mas no próprio pino. As arruelas, bom, elas têm diferentes funções, elas podem distribuir igualmente a força de aperto entre a porca, o parafuso e as partes montadas, são diferentes materiais e de diferentes jeitos. Elas podem ser lisa, de pressão, dentada, serrilhada, ondulada, de travamento por orelha para pré-filados. A arruela lisa, que é muito simples, é uma arruela que a gente sempre vê por aí, ela distribui igualmente o aperto, ela também tem uma função de melhorar o aspecto do conjunto. A arruela de pressão ela é utilizada em montagens com conjuntos mecânicos que são submetidos a grandes esforços e grandes vibrações. A arruela dentada, como nós podemos ver, ela é muito empregada em equipamentos sujeitos a grandes vibrações, mas com pequenos esforços, como eletrodomésticos. A arruela serrilhada é muito parecida com a que nós vimos, tem as mesmas funções, mas ela suporta uns esforços um pouco maior. A arruela ondulada tem esse aspecto ondulado, como nós podemos ver, ela não tem cantos vivos, ela é indicada especialmente para superfícies pintadas para evitar qualquer dano ao acabamento. E a arruela de travamento com orelha, ela utiliza essa arruela na dobrança a orelha sobre um canto vivo e depois dobra a aba da orelha envolvendo um dos lados chanfrados do conjunto. E a arruela para pré-filados, ela é muito utilizada em montagens que envolvem cantoneiras ou perfis de ângulo. As porcas. A porca ela é uma peça de formato prismático, como podemos ver, ou cilíndrico, e ela é de diferentes jeitos e diferente material. E ela se encaixa em um parafuso ou em uma barra roscada.
Os tipos de rosca. Bom, as porcas para transmissão de movimento, elas têm roscas com perfis quadrados, trapezoidais, redondos ou dente de serra. Aqui nós podemos ver, ó, a definição de cada um. Tipos de porca. Para o aperto manual, são muitos dados as porcas do tipo borboleta, recartilhada alta ou recartilhada baixa. As porcas cegas, elas podem ser cega baixa ou cega alta, e além de boa fixação, deixa a peça com o melhor aspecto. E certos tipos de porca apresentam ranhuras próprias para o uso de cupilhas. Aqui nós temos as porcas mais comuns, a cesavada, chata, né? E a quadrada chata. Parafusos. Eles se diferenciam em corpo e cabeça. O corpo do parafuso ele pode ser cilíndrico ou cônico, totalmente roscado ou parcialmente roscado. Nós temos aqui ó, o corpo cilíndrico, o cônico e o prisioneiro, por exemplo. Aqui temos alguns tipos de parafuso, de cabeça de parafuso, para quem quiser se aprofundar. Parafuso passante, como o nome já diz, ele passa através do material. Parafuso não passante, ele não passa através do material. E não se utilizam porcas, porque o papel da porca é desempenhado pelo furo roscado. Parafusos de pressão, eles são fixados por meio da pressão. E parafuso prisioneiro são parafusos sem cabeça, com rosca em ambas as extremidades, e elas são recomendadas em situações que exigem montagem e desmontagem frequente. Tem também o famoso parafuso Allen, que é submetido a tratamento térmico. A característica dele é que ele possui um furo hexagonal de aperto na cabeça. E ele é geralmente cilíndrico e recartilhado, como podemos ver aí. Ó. E ele também exige um certo rebaixo na peça para poder ser fixado. Temos o parafuso alto tarraxante, que é justamente para ele se vir como uma tarraxa, certo? Possui entalhes longitudinais e tem um passo bem mais largo, como podemos ver. E tem na cabeça também formato redondo e fendas simples ou em cruz. Aqui podemos ver ó, outros tipos de parafuso Allen. Eles eliminam a necessidade de furo roscado ou de uma porca, porque ele corta a rosca do material. Aqui é preso.